Eu também vou falar agora sobre antineoplásticos. São fármacos que constituem um grupo de heterogêneo de substâncias químicas capazes de inibir o crescimento e os processos vitais das células tumorais, com uma toxicidade tolerável sobre as células normais. Resumidamente, os antineoplásticos, eles são quimioterápicos que a gente utiliza no tratamento de algumas patologias, dentre elas o câncer. E nesse caso, então, a gente emprega eles para destruir as células tumorais, que podem agir direta ou indiretamente sobre elas. Quimioterápicos com antineoplásticos, eles são realizados através de administração por meio de fármacos para o tratamento do câncer. Eles atuam em um nível celular, porém, eles não destroem exclusivamente as células tumorais, do que existem complicações para quem faz terapia de antineoplásticos. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar algumas: mucosite, xerostomia, disgeusia, infecções fúngicas, bacterianas e virais, as cáries de radiação. Em pacientes pediátricos, o comprometimento da formação óssea, muscular e dentária. Existem outras, mas só para vocês terem uma ideia do que é um medicamento antineoplástico. Eu vou falar um pouquinho sobre extravasamento. O que ele é? Extravasamento é um processo pelo qual qualquer líquido, fluido ou medicamento acidentalmente vaza para o tecido ao redor. O extravasamento é o resultado da administração inadvertida de medicamentos. É caracterizado pela capacidade de produzir lesões teciduais graves, pele, tendões e músculos, caracterizado por dor, eritema, edema, ulceração e necrose tecidual. Extravasamento de quimioterápico. As drogas utilizadas no tratamento do câncer podem ser classificadas de acordo com seu potencial de toxicidade. Irritante. Pode causar reações cutâneas, como ardor, flebite ou dor, mesmo quando infundidas adequadamente. É muito raro causar necrose ou ulcerações. Quando ocorre o extravasamento, provoca a sensação de queimadura na pele. Em grandes concentrações, o extravasamento pode causar, sim, ulcerações em tecidos mole. Vesicante. As drogas vesicantes, quando extravasadas, causam grandes danos aos tecidos subjacentes, lesões provocando dor e levando necrose. Afetam diretamente a qualidade de vida e o prognóstico do paciente. Elas podem ou não ser ligadas ao DNA. Então, essa lesão geralmente é localizada, né? Ela não se estende, a dor é moderada e melhora ao longo do tempo. E as ligantes ao DNA ocorre geralmente a destruição progressiva dos tecidos, fazendo com que a lesão se apresente mais profunda, ela é mais dolorosa, né? E ela se estende. O quimioterápico fica retido no tecido por um longo tempo. Até 28 dias ele fica ali aumentando a lesão. Não vesicantes, elas costumam não causar nenhum dano tecidual quando extravasadas. As vias de administração são oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, intraarterial, intratecal, intrapleural, intravesical, intraperitoneal e tópica, mas o acesso venoso periférico é o mais comum. Aqui eu botei que o profissional, né, deverá sempre avisar, né, que é uma droga vesicante ou irritante, sempre, né, perguntando também das alergias, se tem alguma alergia, se já tomou essa medicação, sempre falando o nome, né, do quimioterápico e falando para o paciente, né, se relatar qualquer situação de alguns sintomas de queimação, né, ardência, alguma sensação diferente, né, alertando o profissional, né, porque essa droga quimioterápica pode extravasar, né? Então tem que sempre ficar bem atento, né? E sempre avisar o paciente para nos chamar para alertar, né? Que está tendo alguma reação. A prevenção.
O extravasamento pode ser prevenido o quanto mais rápido intervir, menos lesões pode causar. Devemos seguir os protocolos, funcionar sempre em veias calibrosas e membro não dominante. A implementação sistêmica do cuidado, padronização da técnica de administração baseada em evidências, treinamento preventivo com todos os profissionais. E sempre lembrando, quanto maior a concentração da droga, localização e tempo, maior a lesão se houver extravasamento. Então, muito cuidado na hora da administração, sempre lembrando, né, o paciente, como falei, assim, para que não haja nenhum comprometimento tecidual. Os efeitos de um veneno ou medicação são utilizados em oncologia quando ocorre um extravasamento de quimioterapia. Apesar de vários medicamentos terem sido indicados como tratamento de extravasamento, sua segurança e eficácia são limitadas. Sua utilização ainda é controversa, e a maioria é recomendada através de orientações empíricas. Foram encontrados na literatura referência a 5 antídotos: dexrazoxane, tiosulfato de sódio, hialuronidase, dimetilsulfóxido, hidrocortisona subcutânea ou betametasona tópica. Maleta de extravasamento. Após a mudança na rotina da instituição por meio da padronização da hialuronidase tópica para extravasamentos por quimioterápicos, foi criada a maleta de extravasamentos, que é composta por uma seringa de 10 ml, 2 pacotes de compressa de gaze, um pote de hialuronidase, uma compressa ou bolsa de água quente e fria, 5 réguas de papel descartáveis para mensurar a lesão, EPIs, luvas de procedimentos, avental impermeável, máscara facial com válvula, óculos de proteção, saco plástico. Então agora nós iremos falar sobre a equipe assistencial. Nós devemos identificar potenciais fatores de riscos e implementar medidas preventivas para reduzir o risco de extravasamento. Não devemos esquecer também que quanto maior o tempo de infusão de um quimioterápico, maior vai ser o risco de eventos adversos, do tipo de droga, da concentração, da localização do extravasamento e também o tempo. Também devemos ter um grande conhecimento sobre o tipo da quimioterapia que será administrada no paciente, os protocolos, a interação desses medicamentos, esquema de infusão e muito mais. Nós temos que ter uma atenção grande para sintomas e sensações de formigamento, ardor, dor, desconforto, inchaço, vermelhidão no local da aplicação. Então, a gente sempre tem que estar cuidando em relação aos sinais logísticos. Esses sintomas podem incluir, com o passar do tempo, a formação de bolhas, necrose e ulceração. A gente também tem que ficar prestando muita atenção em relação ao retorno venoso. Esse é um dos sinais que a gente já tem que ficar atento. Resistência do êmbolo da seringa ao administrar uma medicação em bolos ou interrupção do fluxo de infusão. Outra coisa muito importante é a suspeita. Se houver suspeita de extravasamento, nunca, absolutamente nunca, e os cuidados devem ser iniciados. Nós devemos informar o médico e o mais breve possível. O kit de extravasamento deve conter os materiais e medicamentos para atuar diretamente no paciente. E a utilização dos antídotos deve ser avaliada pela equipe multiprofissional e a comissão de padronização da instituição. Agora nós vamos falar um pouco sobre os cuidados após o extravasamento. Quando ocorre o extravasamento, ou apenas suspeita-se, a primeira medida é parar a infusão do quimioterápico. Quando há dúvidas no tipo de dor que o paciente está descrevendo e a repentina parada
do sangue nós devemos considerar como extravasamento. Devemos realizar a aspiração da droga, a elevação do membro e fazermos 16 aplicações de compressa térmica, dependendo do quimioterápico, podendo ser quente ou fria. Quente no sentido do calor. O catéter nós não podemos remover, apenas vamos desconectar do equipo ou seringa. Isso no caso de bolos. Conectando uma seringa, preferencialmente de 10 ml, e vamos tentar aspirar essa droga, que nós consideramos que tenha havido um extravasamento. E nós também iremos anotar a quantidade. E nós também não podemos esquecer que precisaremos demarcar aquela área. E se a gente puder, até fotografar. Além de demarcar, nós vamos fotografar. Vamos lá. Vamos ver se todo mundo entendeu? Há uma suspeita de extravasamento. Equipe assistencial. O que ela vai fazer neste momento? Vamos parar a infusão do quimioterápico e não remover o dispositivo. Aspirar o máximo de quimioterápico possível. Identificar o quimioterápico de acordo com o potencial de citotoxicidade. Se ela é não vesicante, irritante ou não vesicante. Se não vesicante e irritante, a aplicação da compressa gelada por 20 minutos 4 vezes ao dia por 24 horas. E se for vesicante, nós temos que saber se é ligantes ao DNA ou não ligantes ao DNA. Se ligantes ao DNA, que são agentes alquilante, antraciclinas, antibióticos tumorais. A aplicação de compressas geladas de 20 minutos 4 vezes ao dia por 24 horas. Administrar antídoto e hialuronidase, TO 3 vezes ao dia. Não ligantes ao DNA, que seriam os alcaloides da vincataxanos, aplicação de compressas quentes por 20 minutos 4 vezes ao dia. Administração do antídoto e hialuronidase, TO 3 vezes ao dia. Em ambos, nós deveremos preencher a documentação após o extravasamento, realizar a interconsulta dos curativos e acompanhar o paciente ambulatorialmente.